Olha minhas princesinhas aqui, ó. Deixa eu ver se estão com cara de bonitas, de lindas. Nossa, uma mais linda que a outra. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Arlindo Baião Júnior e hoje vamos falar da nossa 15ª aula de judô na escola, começando 100% do zero, tá bom? Para quem tem acompanhado nossos vídeos, na nossa última aula foi a aula que nós introduzimos as projeções passando a perna por fora. A gente teve uma certa dificuldade para ensinar os alunos esse conceito de utilizar a perna por fora, porém a partir da explicação básica de conceito por dentro e por fora, os alunos conseguiram realizar de forma tranquila, tá? A ideia para a nossa aula de hoje é nós reforçarmos o aprendizado da última aula e nós ensinarmos para os nossos alunos o conceito de passar a perna por dentro dessa vez, tá bom? Bom, vamos falar como foi a nossa aula em si. Iniciando nossa aula, pessoal, nós fizemos a revisão dos números e das palavras em japonês. E eu já nem estou falando mais as palavras, eu só aponto o dedo, os alunos já vão falando os numerais, as palavras eles já sabem decor, então essa parte do japonês está sendo bem tranquila com os alunos. Em seguida, nós fizemos a travessia dos animais, que é aquela atividade que a gente estimula a coordenação e o deslocamento dos alunos. Então fizemos arrastado, imitando uma cobra, imitando um cachorro, um leão, um sapo, enfim, a gente faz os alunos se deslocarem de várias maneiras e também a gente estimula a imaginação deles, trazendo animais para que eles imaginem os animais e tentem imitar. Lembrando que essa turminha que eu dou aula é uma turminha de 4 a 6 anos em média, então são crianças que esse tipo de abordagem funciona muito bem. Se fosse, por exemplo, crianças um pouco mais velhas, de 10 anos, 11, talvez esse tipo de atividade fosse um pouco infantil demais para eles. Eles querem outros tipos de atividade, mas para essa faixa etária se encaixa perfeitamente bem. Nós também fizemos o desafio dos sacis, então os alunos atravessaram o tatame imitando o saci de várias formas diferentes, de frente, de costas, girando, saci parado, saci com pêndulo, que é saci jogando a perna para frente, para trás, como se fosse o movimento do sotogari, tá? Essas atividades são para estimular o equilíbrio dos nossos alunos, tá? Muitos já estão com um ótimo equilíbrio, mas alguns eu observo que ao fazer o saci ele consegue dar um pulinho, no segundo ele já coloca as duas pernas no chão. Então a ideia desse tipo de atividade é eles terem estímulos para desenvolver o próprio equilíbrio. Não tem como ensinar uma criança a ter equilíbrio na teoria. Para a criança desenvolver o equilíbrio dele, que é uma capacidade do nosso corpo, a gente tem que proporcionar estímulos para o aluno. Não adianta chegar, tem que fazer assim para se equilibrar. Não, eu tenho que fazer várias atividades para que nessas atividades ele tenha estímulos de equilíbrio e a partir desses estímulos ele vá conhecendo melhor o seu corpo e assim vá conseguindo se controlar melhor. E se controlando melhor, ele acaba desenvolvendo o equilíbrio dele. Após essa atividade, eu expliquei novamente para os alunos o conceito de passar a perna por dentro e passar a perna por fora. Após isso, eles montaram duplas, se espalharam pelo tatame e esse aqui é um detalhe importante. Em algumas aulas anteriores, eu tinha que separar eles, dividir eles dentro do tatame, eles não tinham essa noção de organização. Agora, eles montam as duplas sozinhos e eles se espalham no tatame também sem eu falar nada. Eles vão, aqui tem um espacinho, vamos ficar aqui. Então essa é uma grande evolução. Parece uma coisa muito básica, mas para as crianças é uma grande evolução. Eles fazem a pegada sem eu precisar ficar corrigindo mais, falando, não, faz a pegada e tudo mais, forma dupla, fica num espaço livre do tatame. Uma coisa que eu faço também nessa atividade, eu faço eles trocarem várias vezes de duplas, para que eles não façam só com o amiguinho que ele gosta, mas que ele possa fazer com outras pessoas também. E num primeiro momento nós fizemos a recapitulação da aula anterior. Então eles deveriam derrubar o coleguinha passando a perna por fora.
tá? Podendo ser de qualquer forma, porém a perna deveria passar por fora. E, consequentemente, o coleguinha que está tomando a queda deveria fazer o amortecimento da forma correta. Então, com o pescocinho firme, colado, o queixo no peito, bater o bracinho no chão. E eles fizeram super tranquilos, ninguém teve dificuldade. Os alunos já estão bem familiarizados, tanto com o conceito de passar a perna, quanto com o conceito de cair no chão. Após isso, eu coloquei os alunos sentados novamente e mostrei o conceito dessa vez de passar a perna por dentro. Então, derrubar o coleguinha utilizando a perna por dentro. Mas não mostrei nenhuma técnica específica, eu só falei, para passar a perna por dentro, você coloca a perna no meio das pernas e pode bloquear a perna de um lado ou do outro, mas tem que ser por dentro. Novamente, fizeram duplas, se espalharam no tatame e fizeram também sem nenhuma dificuldade. Inclusive, alguns alunos me surpreenderam, fazendo técnicas de forma praticamente perfeita, sem ao menos eu ter ensinado, como Kouchigari e Ouchigari. Alguns alunos fizeram as técnicas de forma assim praticamente perfeita, só que eles ainda nem aprenderam. Só a partir desse conceito de passar a perna por dentro, eles conseguiram criar o repertório dessa técnica. Isso é muito bom, porque quando a gente for ensinar a técnica, o aluno já vai estar muito mais familiarizado para aprender essa técnica, vai ser muito mais fácil dele aprender, tá bom? Após isso, nós fizemos o pega-pega-bruxa, tá? Hoje, com a regra de para derrubar, deveria passar a perna por dentro. E para finalizar a aula, nós fizemos o sumô com queda, que é aquela atividade que os alunos ficam dentro de um círculo, que eu faço com uma corda, e o objetivo é fazer o coleguinha colocar os dois pés para fora do círculo, ou fazer o coleguinha cair no chão, sentado, de costas e tudo mais. E eles também foram super bem nessa atividade, eles estão cada dia mais disputando de forma mais consciente, então sabendo utilizar as regras. Ao invés de ficar com os dois pés dentro do círculo, alguns alunos já colocam um pé para fora e deixam um pé dentro para ter uma base maior e ao mesmo tempo tá dentro da regra, porque a regra diz que é só os dois pés para fora que faz você perder, e alguns alunos também tentam derrubar o coleguinha. Então, não vou tentar empurrar para fora, vou tentar derrubar para tentar vencer ele através da projeção, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa 15ª aula. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha análise dessa aula. Nesse dia específico, pessoal, estava um dia bastante chuvoso e as crianças estavam muito agitadas, inclusive crianças que nem fazem bagunça na minha aula, estavam fazendo bagunça, eu achei bem estranho. E eu fui conversar com uma das professoras e a professora disse que em dia chuvoso as crianças ficam agitadas. Essa era uma coisa que eu particularmente não sabia e não tem nenhum estudo científico que fala sobre isso. Porém, na prática é o que acontece. Então, é uma observação aí, se você for dar aula num dia chuvoso, é normal que as crianças estejam um pouco mais agitadas, tá? Teve um caso que aconteceu nessa aula, no momento que os alunos estavam imitando a cobra, então atravessando o tatame rastejando. Um aluno que já tem um histórico de ser bastante indisciplinado, bastante bagunceiro, estava incomodando uma menina durante a aula, uma aluna, né? E nessa atividade ele estava um pouco à frente da aluna, então ele estava atravessando o tatame e estava aqui. E a aluna estava aqui um pouco atrás dele, próximo da perna dele. Aí ele olhou para trás, viu que ela estava ali atrás e jogou a perna nela e deu um chute na cabeça dela. Tá? A menina começou a chorar na hora e eu estava observando e vi exatamente no momento que aconteceu e da forma que aconteceu. Não foi acidente. É normal uma criança trombar na outra, uma bater, às vezes, bater o braço na outra, bater a perna. São acidentes normais que acontecem durante a aula, tá? E sempre que acontecem eu falo, não foi nada, foi sem querer. Mas esse eu vi que não foi sem querer, foi na maldade. E a partir disso não teve conversa. Levantei o aluno e falei, você tá fora da aula de judô, pode ir lá para fora. Tirei o aluno no exato momento que ele chutou a menina. Por quê, pessoal? A gente trabalha com arte marcial, que já é uma modalidade que o contato é muito grande. Atitudes agressivas ou violentas não podem ser toleradas dentro de uma aula de arte marcial. E ali ele fez para incomodar a menina. Eu acho que a intenção dele nem era
ter machucado ela, ter batido forte nela, mas acabou batendo forte nela e eu vi que foi intencional. Nesse caso eu já tirei o aluno naquele exato momento, ele não queria sair, começou a chorar, eu falei, não tem conversa, você não se comportou, isso não se faz na aula de judô, então hoje você não vai fazer judô. Aí chamei a diretora e tirei ele da sala, tá? Isso também é importante, pessoal, para você passar o exemplo para o restante dos alunos. Como que os alunos vão enxergar a aula de judô ou a aula da arte marcial que você está tendo se um aluno age de forma agressiva com o coleguinha e o professor não faz nada ou dá um castigo muito brando? A mensagem que você está passando é que esse tipo de comportamento não é tão grave, é uma coisa normal e não é normal. Então, certos tipos de comportamento a gente tem que repreender de forma enfática, tá? Eu já disse para vocês que eu não gosto de tirar aluno da aula, eu prefiro deixar o aluno às vezes de castigo, uma atividade de fora, deixar ele ali sentadinho um pouco, vendo os coleguinhas fazerem e tal, mas esse tipo de atitude não tem conversa. Aconteceu, eu vi, tá fora da aula, tá? E aconteceu uma coisa engraçada nessa aula também. No momento que eu cheguei na aula, em uma das aulas, né? Uma aluna olhou para trás, assim, ela não tinha me visto, ela olhou e falou, nossa, professor, que susto! Eu falei, nossa, eu tô tão feia assim que você tá até assustando. Ela falou, não, professor, você é lindo. Mas é que quando eu olhei, eu achei que era um monstro. Aí eu olhei para ela e... Então tá, né? Toda aula com as crianças acontece alguma pérola dessas. Infelizmente, durante a aula nem sempre eu tô com o celular para gravar, ou as coisas acontecem de forma tão espontânea, tão rápida, que a gente nem tá gravando naquele momento. Mas eu acho legal compartilhar com vocês um pouquinho dessas pérolas que acontecem, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa 15ª aula. Os alunos estão aprendendo a realizar projeções de perna, passando a perna por dentro e por fora, estão caindo de forma excelente, tá? Tudo isso está acontecendo a partir da construção que a gente fez até aqui. Toda aquela introdução de pegada, de desequilíbrio, de deslocamento, de organização no tatame, depois de amortecimento. Você vê que a gente chegou até aqui porque a gente construiu todo um repertório lá atrás, todo um repertório, toda uma base que nos dá segurança para avançar daqui para frente. É como se fosse um prédio, na verdade é a base de um prédio. Se você tem uma base muito rígida, uma base forte, uma base consolidada, você consegue construir, você consegue crescer esse prédio. Porém, se sua base não está bem consolidada, está uma base frágil, no momento que você for construir, que você for crescer, esse prédio pode cair. Então, às vezes, o professor está com muita pressa de fazer os alunos aprenderem alguma técnica específica, alguma projeção, e acaba pulando alguma dessas etapas básicas de pegada, deslocamento. E o mais importante de tudo, fazer com que a criança goste da aula, que a criança faça de forma prazerosa. Esse é o nosso objetivo número 1. Fazer com que a criança aprenda de forma prazerosa, tá bom? E o resultado tá aí. Em 4 meses dando aula para as crianças, nós não tivemos nenhuma desistência das aulas de judô, que são opcionais, as crianças não são obrigadas a fazer judô. Pelo contrário, nós estamos tendo novas demandas. É possível que em breve nós teremos que abrir uma nova turma, porque todas as turmas já estão cheias, estão vindo alunos novos para a escola que querem fazer judô também, tá bom, pessoal? Bom, essa foi a nossa 15ª aula, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comente, compartilhe, deixe aí seu comentário e vejo vocês no próximo vídeo. Você gostou da aula hoje? Cansou bastante? Brincou bastante? Vai vir na próxima? Então tá bom.